Bom dia! Olá, meus queridos! Oi, oi! Você que está me ouvindo nesta manhã de quarta-feira. Essa é Márcia Martins, a voz do que clama no deserto. João Batista dos tempos modernos. Estamos aqui, né, com o microfone chegando até você, no seu carro, na sua casa, no seu comércio, no Face, a live, não é? Que nos faz chegar até no meio das nações da terra, onde tem uma pessoa que possa nos ouvir, nos entender. Alguns deles vêm mesmo sem entender, só para me ver, né? Alguns amigos queridos em meio às nações da terra. Mas estamos aqui. Como é importante quando a gente abre a nossa boca para falar as coisas que têm a ver com o reino de Deus. Nós temos ouvido tantas coisas, são tantas notícias, é uma carga tão grande de informações. E como é bom, né, você poder parar para me escutar nas manhãs de segunda, quarta e sexta-feira, trazendo um alimento da parte do nosso Pai, que nos cuida, né, que cuida do rebanho dele, o rebanho de Jesus Cristo. Então é muito bom poder trazer para vocês uma palavra de vida, uma palavra de sustento, uma luz para dissipar toda a treva que está nesse mundo, não é? E eu sei que são muitas as informações e por isso nós temos que escolher com cuidado o que é que nós vamos ouvir, o que é que nós vamos escutar. Agora, esses dias para trás, me mandaram, foi a Francisca lá na Índia, ela me mandou um áudio, uma pessoa, né, lendo um livro Como Orar, de um avivalista do século passado, um intercessor do século passado. E toda hora que eu estava querendo ouvir alguma coisa que dava para ouvir, né, que eu estava fazendo alguma outra atividade que eu podia continuar escutando, eu colocava ali aquele vídeo, né, mas era um vídeo, mas era só leitura do livro, né? Não tinha imagem, não. A imagem era só a capa do livro. E ele falando sobre oração. Como é importante a gente ouvir falar sobre oração, como isso nos incentiva, nos anima de fazer novos alvos com o Senhor, de introduzir o hábito da oração nas nossas vidas, porque oração é tudo. Oração é tudo. Jesus, durante todo o ministério terreno dele, ele esteve intercedendo. E hoje nós vamos ver que, com certeza, ele intercedeu muito pelos seus discípulos, especialmente pelos 12 que estavam ao lado dele. E mesmo depois, nós vamos ver em João, nós estamos caminhando no Evangelho de João, quando chega João 17, Jesus faz uma intercessão que é pela igreja na terra, pela igreja de todos os tempos, por todos aqueles que o Pai trouxe, né, e reservou para a salvação em Cristo Jesus. Então, a nossa vida, ela deve ser regada por oração todo o tempo, porque isso vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. É a nossa vida de oração que determina todas essas coisas. Não só uma oração voltada para si próprio, mas uma oração de intercessão que é o trabalhar nosso com o Espírito Santo de Deus, nos unindo a Jesus Cristo, no ministério dele que continua, né? Ele continua intercedendo por nós. Hoje nós vamos ver um aspecto interessante aqui, João. Nós passamos pela cerimônia, que eles falam de lava-pés. Eu acho ridículo, isso não é uma cerimônia e também não é um lava-pés, não é? Nós passamos pelo capítulo 13, onde Jesus dá uma demonstração, como sempre ele fazia, a maneira de Jesus ensinar, o método que ele usava,
era através de imagens, de histórias, de parábolas, um método indutivo, onde você ia ouvir as palavras de Jesus e ver os milagres, ver o que estava acontecendo, ver o que o Senhor estava fazendo, e então você ia alcançar uma compreensão, não daquilo do ponto de vista do que você estava vendo, mas com um entendimento espiritual. Porque para você ensinar verdades espirituais, você não pode usar somente o seu linguajar comum do dia a dia. Você precisa ilustrar de tal maneira que a pessoa vai entender, vai alcançar aquela realidade espiritual por detrás dos fatos, por detrás daquilo que ela está vendo aqui nesta dimensão, daquilo que está acontecendo a olhos vistos. Né? Jesus, ele sempre induzia, ele sempre levava os seus seguidores, todos aqueles que acompanhavam o Senhor para ouvir os seus ensinos, eles aprendiam desta maneira, através de exemplos, de histórias, de milagres, para nunca mais esquecer, né? Não era somente a palavra. Jesus, ele não tinha esse estilo de ensino direto. Poucas vezes o Senhor, ele falou, é isso, né? A própria pessoa tinha que compreender o significado por detrás das palavras, o Espírito do Senhor por detrás das palavras. Amém? Bom dia, Maria Luísa. Então, e hoje nós vamos ver, né, depois que aconteceu este ensino, essa demonstração que Jesus fez visual do que ele esperava de seus discípulos, que eles lavassem os pés uns dos outros, como uma demonstração de humildade, de serviço, de amor ao Mestre e amor aos demais, né? O amor de uns pelos outros, o amor ao próximo. Então, nós passamos ali pelo capítulo 13, hoje nós vamos seguir adiante e nós vamos falar de quando Jesus revela o traidor, revela quem é o traidor. Então, vamos ter uma resposta para esta pergunta. Senhor, quem é ele? Quem é ele? Hoje nós vamos descobrir quem é ele. Quem é o traidor anunciado por Jesus? Bom, isso é uma das coisas, um dos assuntos que temos para hoje. E se nós tivermos tempo, vamos seguir, né? Além de falar sobre o molho envenenado, nós vamos falar sobre intercessão. Jesus como intercessor, como ele esteve orando todo o tempo. Nós falamos da grande batalha de Jesus contra a morte. Vimos a intercessão de Jesus por Lázaro, juntamente com Maria, como ele se agitou no espírito e fez que o espírito de Lázaro voltasse para Lázaro, e Lázaro então ressuscitasse e ele o chamou para fora. Nós vimos que as coisas acontecem em dois níveis. Primeiro, no nível do espírito, no reino do espírito, através da oração, através da intercessão. Por isso a nossa vida de oração ela é tão importante. Nada vai acontecer de Deus aqui embaixo se não for primeiramente gerado no reino do Espírito, através da oração, através da intercessão. E nós então vemos que tudo o que acontece é primeiramente gerado no reino do Espírito e vai se manifestar aqui no nosso reino temporal. E isso aconteceu com a ressurreição de Lázaro, né, que Jesus e Maria intercederam, o Espírito voltou para o corpo de Lázaro, e então Jesus gritou, sai para fora, e ele veio. Vimos também que o mesmo aconteceu com Jesus Cristo, que primeiro ele esteve no Getsemane intercedendo, suou sangue, ali ele derrotou a morte. Derrotou a morte quando, né, fez lá que a vida voltasse a Lázaro, e depois o próprio Senhor
né, batalhou contra a sua morte, a morte que iria agir no corpo dele, porque ele estava vivendo, né, esta realidade no lugar de todos nós. Então, nós vimos isso acontecer nas duas dimensões também no momento em que Jesus ia se entregar por nós. Primeiro, no Getsêmani, intercessão, ele venceu a morte ali, ele derrotou a morte ali, ele se levantou da intercessão com ousadia, com coragem, ele foi de encontro ao traidor e ele falou, eu estou aqui, pode me levar, né? Como ele mesmo disse, ninguém toma minha vida, não vai ter morte que me mata, porque sou eu quem entrego, eu entrego a minha vida, de minha livre vontade, e Jesus fez isso. Mas antes de ser pregado na cruz e falar, está consumado, antes que esta vitória se consumasse na nossa dimensão terrena, ela foi ganha nas regiões celestiais através da intercessão no Getsêmani. Então, a oração é vital, ela é o fator decisivo para todas as coisas que acontecem na nossa dimensão. Para que Deus possa agir na nossa dimensão, Ele vai agir de acordo com a nossa petição, de acordo com a nossa intercessão. O Espírito e a noiva dizem vem, e por isso o Senhor virá. Né? Quando houver concordância, unidade em oração, né? Quando o Espírito e a noiva concordarem que chegou o momento, Jesus voltará a essa terra. Mas antes que a gente prossiga e entre em todos esses assuntos, vamos ler a nossa pequena porção do Salmo 119. Estamos indo adiante. Estou já aqui no verso de número 129. A explicação da tua palavra traz luz. Isto é bem verdade. Hoje nós vamos receber ainda mais luz da parte do Senhor. Vamos lá. Os teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abra a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Hoje eu prossegui para João 15, depois nós vamos compartilhar em João 15 sobre a videira verdadeira. O Senhor falando, se você obedecer os meus mandamentos, os meus ensinos, você permanece unido a mim. Por isso os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, o ensino da palavra, ela é tão precioso, tão precioso esse ensino, porque quando nós guardamos os mandamentos, obedecemos, andamos conforme as instruções que nos foram deixadas, nós permanecemos unidos a Jesus Cristo. Abra a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer os teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme como prometeste. Oh, glória! Esta promessa nós precisamos lembrar ao Senhor todos os dias. Senhor, conserva-me firme como prometeste. Amém? Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. Senhor, que o Senhor possa nos ensinar as tuas leis e nos livrar, Senhor, dos nossos inimigos.
As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Uma das coisas muito importantes na nossa vida de oração, na nossa vida cristã, em tudo que fazemos, o objetivo final deve ser a glória de Deus. Nós devemos estar preocupados, né, acima de tudo, com isso aqui que o salmista disse, né? Ele estava muito chateado. As minhas lágrimas correm como um rio. E por que é que ele estava chorando? Porque os outros não obedeciam à lei do Senhor. Porque as pessoas estavam desonrando a Deus. Vocês lembram da intercessão de Moisés? Senhor, o que eles vão pensar de ti? Senhor, o Senhor tem que, né, cuidar do teu nome, porque o teu nome vai ser manchado. Eles vão dizer, né, que o Senhor tirou a gente do Egito e não teve poder para nos levar até a terra prometida. Então, a preocupação de Moisés era o nome do Senhor, era a glória de Deus, era a reputação, né, do Senhor. Então, tudo hoje que nós fazemos, nós devemos, primeiramente, né, o nosso foco maior deve ser isso. Senhor, eu estou chorando, eu estou triste porque os outros não estão te honrando, eles não estão obedecendo a tua lei. Olha o que eles estão fazendo com o sacrifício do teu filho. Nós temos que nos doer, primeiramente, pelo próprio Senhor. Nós devemos tomar a defesa e nos sentir, né, no lugar do pai, do filho e nos entristecer porque o Senhor está sendo desonrado, porque o Senhor está sendo magoado, porque o Senhor está sendo entristecido. Devemos pensar sempre em primeiro plano na glória de Deus. A nossa vida de oração, ela tem que priorizar não a nós mesmos, mas priorizar o nosso Deus. Bom dia, Neuza Neves. E Jesus, né, como filho, ele buscou honrar na terra o seu pai. Enquanto ele esteve aqui na terra, a prioridade de Jesus era honrar a seu pai, era dar glória a Deus, dar glória ao Pai. Esse era o objetivo maior dele. E ele, né, se entregou na cruz, primeiramente, por obediência a seu pai, por amar a seu pai. E então, né, por consequência, ou por um desenrolar deste amor dele ao pai, né, porque o pai nos ama, Jesus também nos amou e foi capaz de ir para a cruz. Mas a obra da redenção, o primeiro alvo dela não somos nós não somos o centro do universo. O primeiro alvo da obra de redenção da humanidade é o próprio Deus fazendo, né, o impossível, encarnando em seu Filho para recuperar a sua obra, né, recuperar a sua criação perdida. Ele veio, né, buscar e tudo para a glória do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós oramos desta maneira, com este alvo, com este objetivo, priorizando a honra e a glória de Deus, quando não estamos preocupados com a nossa reputação e sim com a reputação do Senhor, essa oração vai subir. Essa oração é uma oração legítima que vai ser atendida. Amém? Porque não é uma oração egoísta, é uma oração para a glória de Deus. Repetindo as últimas palavras do salmista, as minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei.
Bem, se Deus permitir, no próximo programa nós ainda vamos encerrar o nosso assunto sobre vergonha, que não foi concluído, ok? E bom dia, Renato Rodrigues. Mas nós vamos voltar no assunto da vergonha. Todavia, hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo 13 de João, como eu disse, né? Depois que Jesus deu o ensino para os seus discípulos, lavando os pés deles, ok? Nós vamos ver a partir do verso 21, quando Jesus aponta o traidor. Good morning, Sabit. Bom dia. Love you too. Então vamos lá. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito. Tá? Dizer isso o quê? Vamos ver aqui, voltar um pouquinho. O que Jesus tinha acabado de falar. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora antes que aconteça, porque quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Esse era João. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso, como era Judas que tomava conta da bolsa de dinheiro. Alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele fosse comprar alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E fatidicamente esse texto, né, da palavra termina assim: e era noite. Era noite. Já era um momento de trevas. Então, quando Jesus terminou de jantar com seus discípulos, já estava entrando, né, no dia seguinte, que já seria a preparação para a Páscoa. E ele, como cordeiro que ia ser imolado, estava seguindo o seu caminho, né, todos os passos, tudo como deveria acontecer. O que haveria nesse molho? Que quando Judas comeu o molho, imediatamente o que foi que aconteceu? Satanás entrou nele. Aqui não fica claro que tipo de demônio entrou em Judas. Mas o espírito maligno entrou em Judas. Aquele pão poderia significar salvação para ele, mas significou perdição. E é muito interessante, nós vamos entrar nesse jantar. Eu convido você a entrar comigo no cenáculo, que é um quarto que fica na parte superior. Você sobe umas escadas. Eu visitei este lugar lá em Israel. E eu vou te convidar, vamos para lá. Vamos para o cenáculo comigo, onde Jesus estava jantando com seus discípulos. A determinado momento, Jesus
de uma maneira estranha, de uma maneira chocante. Ele fala: eu vou ser traído. Em Lucas, o texto diz assim: já está sentado na mesa comigo aquele que vai me trair. Judas já sabia o que ia fazer, já estava com o coração corrompido, já tinha se vendido a troco das 30 moedas de prata. E quando Jesus anuncia: um de vós vai me trair, Pedro lança para João a pergunta. E João pergunta ao Senhor: Senhor, quem é ele? Sim, quem é ele? Quem é aquele que trai o Filho de Deus? Judas Iscariotes é o seu nome. Mas ele retrata um tipo, é um estereótipo. Judas é aquele que traiu. Ele é um tipo que exibe a performance de todo aquele que trai o amigo, que trai o irmão, que trai o ser amado, que trai o Salvador. É um tipo, Judas é um tipo. Esse é o homem que morde a mão daquele que o alimenta, que ergue seu calcanhar contra o seu mestre. Quem é este homem que transforma, né? Ele se transforma num personagem, na figura horrenda que acolhe a maldade e todo o horror da escuridão, ainda que esteja na presença da própria luz. O mestre estava ladeado pelo amor e pelo ódio, com João à direita e Judas à esquerda, num lugar de honra dado a ele pelo anfitrião Jesus. A palavra esquerda no original em latim é sinister, de onde vem sinistro. A pessoa preferida do jantar, ela se reclinava à direita do anfitrião. No caso era João. E do outro lado ficava o convidado de honra, à esquerda. Ele seria identificado pelo pão molhado no molho, que nesse caso foi oferecido a Judas. Será que Judas não teria tomado para ele esse lugar de honra sem ter sido solicitado? Era bem dele. Pedro estava na outra ponta da mesa. Essa mesa que eles usavam, ela era baixinha, um pouquinho mais alta do que o chão. Eles se assentavam em almofadas, com os pés encolhidos para trás, como que de joelhos na almofada, meio assentados e, com o braço esquerdo apoiavam na mesa, com a mão direita eles comiam. Pegavam o alimento com a mão direita, ok? E eu estive na Índia eles só comem com a mão direita, a mão esquerda fica ali no colo, porque ela é usada para higiene pessoal, enquanto a mão direita é usada para comer. Muito bem, então ali estavam assentados à mesa em formato de U, você imagina um U. No comecinho do U estava sentado à direita de Jesus, estava João. E ele se diz, aquele a quem Jesus amava. Do lado esquerdo de Jesus, Judas Iscariotes. Na outra ponta do U, de frente para João, estava Pedro. E nós vamos ver que Pedro se assentou no lugar de menos prestígio, o último lugar, e que isso foi uma decisão sábia que Pedro tomou, que pode ter livrado de coisas muito graves, muito ruins. E ali estava então Pedro olhando para João, de frente de João. Estava pertinho um do outro, por isso, de frente, imagina, as duas pernas do U. Então Pedro só olhou para o amigo e fez assim um sinal, falando baixo, pedindo que João perguntasse a Jesus, pergunta, quem é o traidor? E Pedro,
como eu disse, estava ali na ponta, no lugar mais humilde. Do seu lado ficava o jarro e a bacia que ele deveria ter usado para lavar os pés dos demais, uma vez que ele assumiu o lugar de maior humildade ali naquele jantar. E talvez por isso mesmo foi que ele se sentiu ofendido quando Jesus resolveu fazer o que ele deveria ter feito. Bom, essa era a última refeição. Segundo o Evangelho de João, foi jantar celebrado às vésperas da Páscoa. Bom, um instantinho. Isso faz sentido porque o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, ele deveria ser imolado no dia da Páscoa. Amém? Então era véspera. E servido o jantar, a exemplo do que aconteceu lá no Egito, né, quando todos os primogênitos foram poupados da morte. Era um momento, esse jantar, de muita intimidade, numa mesa que representava aliança, amizade entre eles. Jesus disse que estava ansioso por celebrar aqueles discípulos. O próprio Jesus estava ansioso por comer aquela última refeição, né, antecedendo a Páscoa com eles. Nessa última refeição, nós vemos o pão, né? Jesus se comparou ao pão que desceu dos céus e nos alimenta para a vida eterna. Durante a sua última refeição com seus discípulos, o Senhor abençoa o pão e distribui a todos, inclusive a Judas, que está ali sentadinho à esquerda do Senhor, no lugar de honra, todo, já te falei, já te convidei para entrar no jantar comigo, espero que você esteja visualizando a cena ali da mesa em U, eles sentados com os pés para trás. Foi por isso que a mulher, quando ela ungiu os pés de Jesus, ela estava por trás de Jesus, ungiu os pés dele, secou com os cabelos, porque os pés ficavam para trás, eles ficavam reclinados. E como Jesus estava reclinado, ficou muito fácil para João, que estava aqui à direita. João só abaixou a cabeça aqui no ouvido de Jesus, falou: Senhor, quem é ele? Ninguém nem viu que João fez isso, só Pedro, que tinha perguntado, que estava de olho, né? Pedro viu o que Jesus fez, não sei se Pedro conseguiu entender ou não. Bom, então era um momento assim especial, de muita intimidade. E assim, o que aconteceu, né? Assim que João perguntou para ele, né? Quem é o traidor? E aí Jesus falou para ele: é aquele que eu vou molhar o pão, né? Deixa eu ver aqui. O Senhor abençoou o pão, deu para Judas, depois ele vem e fala da traição e dá a Judas esse outro pedaço de pão. Dessa vez, o pão passado no molho. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Como é importante a questão do alimento na palavra de Deus. Todas as vezes que você vê algum alimento presente, você pode buscar do Espírito de Deus que alguma coisa mudou, alguma coisa diferente aconteceu. Jesus, ele afirmou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a obra que ele me enviou a realizar. Então, a comida simboliza aí a vontade de Deus. Quando muda a comida, é porque isso é um sinal de que a vontade de Deus mudou, está avançando, uma outra parte da vontade de Deus está ali para ser cumprida, tá bom? Então, é um mistério este molho. Que molho é esse que Jesus molhou o pão? Era comum o convidado na festa, no caso Judas, ele deveria ter mergulhado o molho, né, o pão num molho de frutas. Esse molho, na verdade, é o harosset, é um molho de amêndoas que é comum nessa época da Páscoa, ou às vezes ele pode ser de frutas, né? Era para Judas ter molhado e servir ao dono da casa como um testemunho de fidelidade, como que dizendo: eu jamais vou trair a nossa amizade. Mas nesse caso, Jesus é que tomou esse pão e ofereceu a Judas como uma última oportunidade de perdão, porque
Jesus tomou o lugar de convidado e deu a Judas a prova da sua lealdade, da sua amizade para com seu discípulo. Então, Judas poderia ter sido persuadido naquele momento, né? Uma última prova de Jesus dizendo, olha, eu sou fiel a você, Judas. Mas não adiantou, né? O coração dele já estava contaminado e naquele momento o diabo entrou de uma vez e foi a última oportunidade que Judas teve de perdão da parte do Senhor. Como eu disse, esse molho Harosset era essa espécie de compota de amêndoas típica da Páscoa judaica. Foi uma extrema oportunidade oferecida a Judas, um sinal de benevolência e de abertura ao arrependimento que ele poderia ter tido. O mesmo pão que para nós simboliza cura e salvação, para Judas significou morte e condenação. O texto de 1 Coríntios, capítulo 8, vai falar sobre a ceia. E o apóstolo Paulo nos dá uma advertência sobre não comer e beber do cálice, comer do pão de maneira indigna, porque as consequências deste ato é morte, é doença e morte. Judas foi envenenado pelo molho da sua própria falsidade, porque ele comeu sem discernir. Ele comeu sem discernir que era o corpo e o sangue de Cristo, né, que eles estavam ali compartilhando naquela mesa. Ele não entendeu o sacrifício de Jesus e isso se transformou em morte para ele. E é impressionante a falsidade dele até no final, né, sentado ao lado de Jesus, já com tudo planejado. E como Judas, nós também temos sido muitas vezes privilegiados pelo Senhor com imerecidos sinais de intimidade que muitas vezes nós ignoramos. E nós, então, temos que pedir essa graça a Deus de corresponder a essa confiança que o Senhor nos oferece. Graça da fidelidade. Ok? Salmo 31, 24. Vamos dar uma espiadinha aqui no Salmo 31, 24. Essa graça da fidelidade que nós precisamos para permanecer firmes ao Senhor, com o Senhor. 31, 24. Sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Nós precisamos ser fortes, ter coragem, amém? Então, a pessoa que recebia o pão molhado era a que estava sendo honrada na festa. Depois do anfitrião, ela seria mais importante. Foi um ato de misericórdia, um apelo de Jesus para que ele desistisse daquela traição, né? Deu chance a ele até no final. O discípulo deveria ser chamado pelo mestre para segui-lo. Então, Jesus, ele chamou os seus discípulos, mas não há registro de que ele tenha chamado a Judas. Por isso, existe a possibilidade de Judas ser aquele discípulo anônimo que não foi chamado, ele se ofereceu para seguir o Senhor. Mestre, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Mateus 8,19. Nas entrelinhas, nós podemos ler que Judas se ofereceu como se fosse um privilégio para Jesus que ele decidisse segui-lo, né? Que ele fosse uma aquisição assim especial, né, que o Senhor estava fazendo, porque Judas, segundo consta, seria mais culto, né? Ele era de outra região da Judéia, e tanto que ele foi ser o contador do grupo. Mas ele se dizia, então, apto e capaz, em sua autossuficiência, a seguir o mestre a todos os lugares. Como ele disse, eu estou pronto. Judas era um escriba, um homem preparado, e talvez por isso ficou com essa contabilidade do grupo. E a resposta de Jesus a ele não é assim, então vem e segue-me. Não, é quase uma advertência, porque Jesus percebeu o seu orgulho. E Jesus disse para ele, Mateus 8,20, se você quiser vir, que venha, mas já te aviso que o caminho é de renúncia e sacrifício. Você não vai ter status de discípulo de um rabino famoso. Né? Jesus fala para ele, o Filho do Homem não tem nem onde repousar.
a sua cabeça. Então, que ele não esperasse, né? Nada assim de muito especial, não. O caminho era difícil. A traição de Judas começou em seu coração, que é onde tudo começa, né? Tudo começa em nós, quando você começa a pensar e acolhe aquele pensamento em seu coração. E Judas já vinha maquinando e pensando há muito tempo. Já há algum tempo ele estava roubando da bolsa de ofertas do grupo. Ele era avarento. Ele era um oportunista. Está lá em João 12,6 que ele roubava da bolsa. E por isso ele ficou furioso quando Maria tomou o óleo de nardo que pertencia a ela, ok? E derramou nos pés de Jesus. Ele cobiçou aquilo, né? Mas, como eu comecei o texto, eu quero de novo perguntar. Quem é ele? Essa pergunta que João fez fica no ar. Senhor, quem é ele? Quem é o traidor? Quem é aquele que trai o Filho de Deus? Quem seriam os Judas dos nossos dias? Cristo nos chama a segui-lo até a cruz em serviço e humildade. Amém? Esses não eram muitos planos de Judas, não. Renúncia, serviço, humildade. Judas discordava de seu mestre, ele queria se promover através do ministério de Jesus. Conhece alguém assim? A irmã Sônia está aqui comigo, né? Quarta-feira ela vem mais cedo e fica aqui dando aquela testificação da palavra, dizendo amém. Me diz, irmã Sônia, o que você acha? Muita gente querendo se promover de Jesus? Sim, ele pode. Judas queria usar todo aquele poder do Messias para torná-lo um líder, queria tornar a Jesus um líder político e religioso. Claro que ele ia ser o cabo eleitoral mais chegado, conseguir um bom cargo, né? um poder aí na beira, e porque ele queria que Jesus assumisse essa liderança para libertar Israel do jugo dos romanos. Quantos dos que se dizem seguidores de Cristo hoje estão seguindo essa mesma linha de raciocínio do traidor? Líderes religiosos que estão só pensando em tirar proveito da bolsa do dinheiro e em como se apropriar daquilo que deveria ser destinado às necessidades do reino de Deus. Quantas igrejas estão realmente investindo na expansão do reino de Deus? Que estão enviando missionários, que estão bancando projetos de restauração para os desviados, para os caídos? Quantos, como Judas, estão enriquecendo e usando o seu poder para sua autopromoção, quando o caminho da cruz segue em direção contrária? Andam pensando em grandes ministérios, um nome importante, em se fazer conhecidos, construir grandes templos, ter poder e dinheiro. Com essa corrupção em seu coração, né, em seus corações, eles estão seguindo os passos do traidor. Existem aqueles que já chegaram lá e estão realizando seus sonhos de grandeza. E existe uma grande massa de prosélitos, de discípulos. Como Jesus falou para os escribas e fariseus, vocês rodam o mundo para fazer um prosélito e tornam ele mais filho do diabo 2 vezes mais do que vocês, né? Então, é uma grande massa de prosélitos, de discípulos que estão seguindo o exemplo desses líderes e ambicionando chegar lá também. Quem sabe através de uma carreira política, né? Não sei. Sem entender que a corda está se apertando no seu pescoço e o tempo do arrependimento se encurtando a cada dia.
A traição tem a ver com o rompimento do compromisso de fidelidade e amor. E, infelizmente, grande parte da igreja trocou o lugar de João, o apóstolo amado, assentado à direita, ou pelo lugar de Judas, sinister, esquerda, que trai a Jesus, usando para isso um beijo. Isso mesmo, um beijo. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair a Jesus. João 13:2. Ele estava ali maquinando como faria para entregar a Jesus. Judas fazia parte do círculo mais íntimo de confiança de Jesus. Os outros discípulos sequer suspeitavam dele, de tão dissimulado que ele era. Ele caminhou diariamente com todos eles e participou do ministério público de Jesus. Foi usado para fazer sinais, maravilhas. Era tão chegado que traiu o mestre com um beijo. Na cena da traição, narrada na Bíblia, nós vamos ver essa mesma palavra usada desse beijo para quando o pai recebeu o seu filho arrependido na parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Não foi qualquer beijo, foi um beijo simulando grande alegria e amor da parte de Judas ao se encontrar com Jesus. A falsidade chegava aos seus limites. Claro que Judas nunca amou o Senhor. Ele tinha os seus próprios planos egoístas, as suas próprias ideias de enriquecimento às custas da causa e de ganhar influência. Ele queria manipular o Senhor para conseguir seus objetivos, usando o nome de Jesus. Ele queria, através do nome de Jesus, alcançar os seus alvos, usando os dons e o poder em proveito próprio. Conhecem alguém que usa os dons para alcançar reconhecimento, importância, poder, que usa o pastoreio, o pastorado para conseguir uma condição econômica melhor, para crescer economicamente, né? Que às vezes deveria ir trabalhar num serviço secular, porque o que tem no coração é ganhar dinheiro, mas vem, né, como servo de Deus, quando o objetivo é um emprego, é ganhar dinheiro, é se virar, é sobreviver na vida às custas do nome de Jesus Cristo, às custas dos dons do Espírito de Deus. Você conhece alguém assim? Isso não te soa familiar? Muitos líderes religiosos hoje usam os recursos do reino de Deus em favor dos seus próprios interesses, com esse mesmo espírito manipulador de Judas. Manipulam as pessoas, manipulam as situações, manipulam o rebanho. São manipuladores. Falam em nome de Jesus, mas estão construindo os seus próprios reinos. Não amam o seu Salvador, eles amam a si mesmos. Olha o que diz lá em Filipenses 3,19. Filipenses 2 vai falar, né, que Jesus ele desceu da glória e abriu mão de ser Deus, se humilhou na posição mais baixa de todas, né, sendo crucificado, a coisa mais humilhante que um ser humano podia passar, ele passou no nosso lugar. Mas quando você pula para o capítulo 3 de Filipenses, logo em seguida, olha o que diz o 3,19. Porque muitos há que são inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o seu próprio ventre. E o orgulho que eles ostentam
fundamenta-se naquilo que é vergonhoso. Nós temos falado e ainda vamos falar mais sobre coisas vergonhosas. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Olha, segundo Pedro 2:3. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês. Pedro, lá no comecinho da igreja, advertindo para o futuro, que em sua ambição pelo dinheiro, muitos falsos mestres iriam nos explorar. Eles vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Satanás não perdoa. Ele é legalista, ele vai diante de Deus, ele obtém autorização, ele nos acusa e ele vem e ele cobra e ele ciranda a tua vida. Esse vai ser o nosso tema do próximo programa. Vocês vão ver por que Satanás obteve autorização para cirandar Pedro, um apóstolo de Jesus. Vamos encerrar com 2 Coríntios 11:13. Aqueles homens, esses Judas dos nossos dias que eu estou falando, é desses que Paulo está falando aqui também. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito de seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de se admirar, não, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo com um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores deles também se disfarcem, os servidores de Satanás também se disfarcem, apresentando-se como pessoas que estão fazendo o bem. Mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Amém? Fica a advertência feita pela própria palavra de Deus. Amanhã não, sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos ver como quase Pedro vira um Judas, não é? E Judas toma o lugar de Pedro. Nós precisamos também tomar muito cuidado. Qual é o lugar que nós estamos assumindo no reino de Deus, no corpo de Cristo, para que não sejamos pegos na mesma armadilha. Amém? Fiquem na paz. Dorme com essa palavra se você conseguir. Tá bom? Fica na graça de Deus. Paz. Valoriza a vida porque a vida tá em mim. Valoriza a vida porque a vida tá em mim. Bom dia para vocês.